Constituições. Estudiosos do direito afirmam que as constituições sempre despertaram controvérsias, seja pela soma dos fatores reais de poder ou como documento superior dotado de força normativa. Uma tese sobre o assunto está no programa Academia. Vamos debater o estudo da mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Cibele Fernandes Dias. Decisões intermediárias da Justiça Constitucional como mutação da Constituição. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito, tendo como área de concentração Direito do Estado. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a tese Decisões Intermediárias da Justiça Constitucional como mutação da Constituição, convidamos Paulo Nalim, advogado, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, e César Augusto Guimarães Pereira, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E de forma não diferente, agradecer também a Cibele Fernandes Dias e já pedir para que ela faça a apresentação do seu trabalho. Cibele. Olá, Rimac. Estou aqui na TV Justiça, agradeço o convite, agradeço também a participação dos professores Paulo Nalim e César Augusto Guimarães Pereira, que vieram de Curitiba, são professores da Universidade Federal do Paraná, e vieram aqui para debater o tema da minha tese, que trata das decisões intermediárias da Justiça Constitucional como forma de mutação da Constituição. Nesse trabalho, eu estudei o assunto do poder constituinte. E na nossa doutrina do direito constitucional, na doutrina clássica, nós analisávamos só dois poderes constituintes. O poder constituinte originário, que cria a Constituição, e o poder constituinte derivado, que muda a Constituição pelo mecanismo da reforma, ou seja, muda a Constituição através das emendas. No final do século XIX, em 1895, na Alemanha começou a se estudar um outro poder constituinte, que é o chamado poder constituinte difuso. E esses estudos começaram com Paul Laban. E, nessa época, começou a se difundir na Alemanha esse conceito de mutação constitucional, ou seja, de mudança da Constituição através de mudança da sua interpretação. Por isso, no trabalho, eu trabalho com essa dualidade daquele poder constituinte derivado que muda o texto da Constituição, que nós chamamos de processo formal de alteração da Constituição, e o poder constituinte difuso, que muda a Constituição por um processo silencioso, que é o processo da mutação, um processo informal de modificação da Constituição. E tem uma frase muito significativa do grande professor Canutilho, que diz o seguinte: a Constituição está submetida ao pantarrei heraclitiano de todo ser vivo. Pantarrei significa tudo flui, tudo muda. O pantarrei heraclitiano de todo ser vivo, por quê? Lembra aquela metáfora de que ninguém pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque quando a pessoa vai tomar banho pela segunda vez, o rio já é outro, a pessoa já é outra. Ou seja, a Constituição está constantemente sendo alterada por um processo silencioso, que é esse processo de mudança da sua interpretação. E no trabalho eu discuto um primeiro exemplo de mutação que aconteceu aqui no Brasil, que foi a criação do voto feminino. É o primeiro exemplo de mutação constitucional. Porque a nossa Constituição de 1824 proibia o voto feminino. Já a nossa Constituição de 1891, ela previa tão somente o voto masculino, mas ela não trazia nenhuma proibição expressa ao voto feminino. A primeira interpretação que vingou seria a de que a nossa Constituição republicana
proibia o voto feminino. Só que em 1930 nós tivemos a publicação do Código Eleitoral. E o Código Eleitoral permitia o voto feminino, previa expressamente a possibilidade das mulheres se alistarem e votarem. E essa questão foi debatida na época no Supremo Tribunal Federal. Se a Constituição proíbe o voto feminino, esse dispositivo do Código Eleitoral seria inconstitucional. Chamado a decidir esse caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu, na década de 30, que seria necessário realizar uma nova interpretação da Constituição, de que o texto da Constituição permitiria, sim, o voto feminino. Ou seja, não houve uma mudança do texto constitucional, mas mudou o sentido da norma porque mudou a sua interpretação. Por isso, no trabalho, numa primeira parte, eu analiso as formas de mutação constitucional. São basicamente duas formas: a mutação por mudança de interpretação constitucional, que pode ser legislativa, judicial ou administrativa, e a mutação constitucional por mudança dos costumes constitucionais. Num segundo momento, eu trato das decisões intermediárias da Justiça Constitucional. O que são essas decisões intermediárias? Nós trabalhávamos no Brasil com um modelo binário, que o professor e ministro do Supremo Gilmar Ferreira Mendes chama de modelo binário. Ou seja, nesse modelo binário, ou se declarava a inconstitucionalidade da lei, ou se declarava a constitucionalidade da lei. A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, importaria a declaração de nulidade da lei desde o momento do seu nascimento. As decisões intermediárias, elas surgiram a partir do artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta o processo da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. As decisões intermediárias, elas fogem desse modelo clássico, porque são decisões atípicas, onde o Tribunal Constitucional pode decidir de uma maneira diferente. Quais seriam essas decisões intermediárias? Nós separamos em dois grandes grupos: as decisões normativas e as decisões transitivas. Entre as decisões normativas, é importante destacar as decisões interpretativas, que são aquelas decisões onde o Tribunal Constitucional, o STF, ou mesmo os demais juízes constitucionais, declaram a inconstitucionalidade de uma interpretação da lei. Na verdade, é uma técnica de salvamento da lei. A lei permanece na ordem jurídica, mas o que se declara é a inconstitucionalidade de uma interpretação da lei. Já entre as decisões transitivas, nós podemos destacar as decisões que importam uma modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, declaram que a lei é inconstitucional, mas não com efeitos ex tunc, não com efeitos retroativos, e sim com efeitos ex nunc, dali para frente. Ou seja, se reconhece que aquela lei violou a Constituição, mas em nome do princípio da segurança jurídica, em nome de uma razão de excepcional interesse social, se invalida a lei a partir da decisão do tribunal. Ou também é possível a modulação a partir de outro momento que o tribunal venha decidir. A lei é declarada inconstitucional, mas essa invalidade se dá em outro momento no passado ou até mesmo em outro momento no futuro. E há também a declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. A lei é declarada inconstitucional, mas ela não é invalidada, ela permanece na ordem jurídica. E no trabalho,
eu analiso algumas decisões intermediárias, as mais polêmicas que foram proferidas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a decisão interpretativa a respeito das uniões homoafetivas, que foram reconhecidas como uniões estáveis. Também analiso a decisão a respeito do direito de greve dos servidores públicos civis, que foi importante mandado de injunção julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde se reconheceu a possibilidade, ainda que inexista lei sobre o assunto, que os servidores públicos civis exerçam o direito de greve, desde que observem a lei que regulamenta o direito de greve dos trabalhadores na iniciativa privada, que é uma espécie de decisão intermediária na modalidade de uma decisão aditiva. Também trabalhei com a decisão do Supremo a respeito da infidelidade partidária, como causa para a perda do mandato eletivo, que foi uma decisão que realmente operou uma mutação da Constituição, já que o Supremo decidiu que, se aquele que foi eleito abandona o seu partido sem justa causa, isso importa perda do mandato. Reconhecido o abandono da legenda sem justa causa, isso importará o sacrifício do direito de permanecer no mandato eletivo. E o Supremo decidiu que essa infidelidade partidária, o abandono de legenda sem justa causa, não é uma forma de cassação do mandato, não é uma forma de extinção do mandato, e sim um mecanismo por meio do qual o eleito renuncia ao seu mandato. Portanto, essas novas técnicas de decisão, as decisões intermediárias, colocam a Justiça Constitucional numa posição de superioridade em relação aos demais poderes, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, e exige sempre do julgador uma prudência, uma parcimônia na sua utilização, para que essas novas formas de decisão sejam harmônicas com o princípio da separação de poderes e com o regime democrático. Bem, eu agradeço a professora Cibele. Daqui um pouquinho nós vamos para a fase já de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Teoria da Justiça Constitucional, André Ramos Tavares, editora Saraiva. Curso de Direito Constitucional, Gilmar Ferreira Mendes, editora Saraiva. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro, Emerson Merlin Cleve, editora Revista dos Tribunais. Lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates, está aqui no programa Academia. Até já. Hoje o Academia debate a tese Decisões Intermediárias da Justiça Constitucional como mutação da Constituição. Estudo de Cibele Fernandes Dias, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vamos conferir agora as mais recentes publicações da Academia Jurídica no Teses e Dissertações. Direitos adquiridos na Constituição Federal de 1988. Tese de Ana Cláudia do Rego Consani, Faculdade de Direito da USP. Mídia e Processo, tese de Helena Abdo, editora Saraiva. Psicologia realmente aplicada do direito, tese de Lila Spadoni, editora LTR. Bem, nós vamos agora para o debate aqui na Academia. Confesso, professora Cibele, que eu achei bastante interessantes os exemplos que você trouxe aqui, e aí, claro, aqui de forma teórica, mas que na prática ocorreram, e aí você prova com isso, né, essas mutações. Muito interessante. Bom, nós vamos iniciar o debate com o professor César Pereira. César. Eu agradeço inicialmente o convite da TV Justiça para participar desse debate. Cumprimento a doutora Cibele Fernandes Dias pela qualidade
pela oportunidade do seu trabalho. De fato, existe uma quantidade cada vez maior de decisões intermediárias, dessas decisões que modulam os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, e é muito oportuno que exista hoje uma sistematização teórica tão bem feita como essa proposta no trabalho da professora Cibele. Doutora Cibele, eu gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta relacionada com uma afirmação que a senhora faz no trabalho acerca dos limites da mutação constitucional. A senhora propõe, então, uma série de limites que conformam a mutação constitucional. A senhora também expõe no seu trabalho que a existência jurídica de limites depende da efetividade dos mecanismos de controle desses limites. Eu gostaria de ouvi-la especificamente a respeito desse ponto, dos limites dos mecanismos de controle dos limites da mutação constitucional. Sim. Essa questão dos limites da mutação é uma questão muito importante, porque a mutação é a mudança da Constituição por mudança da sua interpretação. Mas, se não houver limites à mutação, o juiz constitucional, quando vai interpretar a Constituição, poderá refazer a Constituição, recriar a Constituição e se apoderar do poder constituinte. Por isso é importante traçar limites à mutação. E esses limites são 3. O próprio texto constitucional, a mutação não pode deformar o texto é um limite. O segundo limite são as cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traduzem a essência da Constituição, a sua identidade, a sua alma. Muitos dizem que nas cláusulas pétreas nós encontramos o DNA da Constituição, o seu código genético, e também os limites materiais implícitos, que não é possível modificar o processo das emendas constitucionais. A questão é quem vai controlar a observância desses limites. A observância desses limites está nas mãos do Poder Judiciário, através do controle de constitucionalidade. O problema é que a mutação, a sua principal forma é a mutação através da interpretação constitucional judicial, ou seja, se o Poder Judiciário é o principal responsável pela mutação, será ele mesmo que exercerá o controle de constitucionalidade e controlará o seu próprio trabalho, a sua própria obra. Esse é o grande problema, o grande paradoxo que a gente enfrenta nesse tema. Por isso, o controle, na realidade, se dá através do autocontrole. Por isso, a exigência da prudência, da parcimônia, na realização da mutação através da interpretação constitucional judicial. Professor Paulo Nalim. Olá, Rimac. Eu gostaria de agradecer também ao convite que me foi formulado pela TV Justiça para estar aqui debatendo esta importante tese apresentada pela professora Cibele junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A tese é muito bem formulada, muito bem servida de bibliografia, mas me parece que a sua característica mais relevante é este contato com a realidade. Ou seja, não se trata de um trabalho abstrato, não se trata de um trabalho sem conexão e sem importância prática. Então, meus cumprimentos pela tese, pela fundamentação, pelas conclusões, enfim, e também por esta percepção da realidade, professora Cibele. A minha pergunta vai um pouco neste encaminhamento que já foi apresentado pelo Dr. César, no que tange ao controle. E como foi mencionado pela professora, eu gostaria de trilhar o caminho das cláusulas pétreas e lhe perguntar o seguinte: uma vez que as cláusulas pétreas não podem ser reformadas mediante reforma formal constitucional, elas poderiam ser modificadas por meio de mutação constitucional? Essa é uma questão muito importante no trabalho, a diferença entre a reforma e a mutação. A reforma muda o texto, a mutação muda a interpretação, mas ambas modificam a norma constitucional, porque modificam o sentido da Constituição. As cláusulas pétreas não podem ser objeto de reforma, ou seja,
O poder constituinte derivado exercido pelo Congresso não pode destruir as cláusulas pétreas. Ele não pode suprimir da Constituição o artigo 60, parágrafo 4º. Então, lá no 60, parágrafo 4º, nós encontramos a identidade da Constituição, a federação, o voto, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Mas a mutação, que é a mudança por mudança de interpretação, pode afetar as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas podem sofrer mutação constitucional, porque hoje se interpreta o princípio da separação de poderes de uma maneira. Amanhã é possível se interpretar o princípio da separação de poderes de outra maneira. Por isso, a Constituição de 88, ela é mutável ou semi-mutável? Depende da ótica. Sob o ponto de vista da reforma, ela é semi-mutável, porque o artigo 60 não pode sofrer emendas. Mas, sob o ponto de vista da mutação, ela é totalmente mutável. Tudo na Constituição pode sofrer mutação, inclusive as cláusulas pétreas. E é esse o grande risco da mutação. Da mutação, criar uma nova Constituição. Do poder constituinte difuso, que é um poder constituinte permanente, que faz a mutação, através desse processo silencioso, na verdade, reescrever a Constituição, criar uma nova Constituição, que os americanos chamam de Constituição invisível, que a Suprema Corte, no seu trabalho de interpretação, reescreve a Constituição e faz uma Constituição invisível, que não está no papel, mas a gente sabe que é aquela Constituição que efetivamente vale, que efetivamente é aplicada. Professor César Pereira. Doutora Cibele, eu gostaria de lhe fazer uma segunda pergunta agora, relacionada com o papel das decisões intermediárias na mutação constitucional, especificamente em relação ao seguinte: sob um certo ângulo, nós podemos imaginar que as decisões intermediárias produzem a mutação constitucional. Sob uma outra ótica, talvez essas decisões intermediárias sejam fruto de uma mutação constitucional. E indo para a segunda linha, algumas das suas conclusões até fazem referência a determinadas decisões como resultantes de uma mutação constitucional. Eu gostaria de ouvi-la especificamente a respeito disso. As decisões intermediárias devem ser vistas como resultantes ou como instrumentos de produção da mutação constitucional? Professor César, essa é, aliás, a questão principal do trabalho. E, na verdade, as duas respostas são afirmativas. As decisões intermediárias, elas nasceram de uma mutação constitucional no Brasil, diferente de Portugal, de Espanha, de Itália, onde são países em que a Constituição previu expressamente no seu texto essas novas técnicas de decisão. No Brasil, não houve uma emenda à Constituição de 88 prevendo as decisões intermediárias. Elas nasceram a partir do artigo 27 da Lei 9868, depois a Lei 9882 de 99, a Lei da DPF, também previu as decisões intermediárias. Hoje, a Lei 11.417 de 2006, que é a lei que regulamenta a súmula vinculante, também prevê as decisões intermediárias. Ou seja, elas nasceram de uma interpretação constitucional legislativa que foi chancelada por uma interpretação constitucional judicial. Por isso, essas novas técnicas de decisão, elas nasceram de um processo de mutação constitucional. Elas não eram admitidas lá no início da vigência da Constituição de 88. E, ao mesmo tempo, essas novas técnicas de decisão permitem que o Poder Judiciário realize de forma mais ativa a mutação constitucional. O grande exemplo é o caso da infidelidade partidária, porque o Supremo Tribunal Federal entendia que a infidelidade partidária não era motivo para a perda do mandato, a partir de uma interpretação literal do artigo 55 da Constituição, que prevê os casos de perda de mandato, que são a cassação
e a extinção. Mas, a partir de 2008, a partir de uma discussão que começou no TSE, o Supremo modificou a sua interpretação e passou a entender que o abandono de legenda sem justa causa é motivo, sim, para a perda do mandato, que a infidelidade partidária está prevista na nossa Constituição, implicitamente no artigo 17, ou seja, sem mudar o texto da Constituição, se alterou o sentido da norma, porque se modificou a sua interpretação. Professor Nalim. Eu também tenho uma pergunta a lhe formular, professora, que é no seguinte sentido. A mutação constitucional seria um processo natural de atualização da Constituição enquanto norma, que é uma distinção que a senhora faz ao longo do seu trabalho, ou é o símbolo do fracasso do mecanismo de reformulação da Constituição formal enquanto regra, através do mecanismo das emendas, que é o nosso mecanismo formal? Eu vou responder essa pergunta, também ela tem duas respostas. A primeira questão, a mutação é uma forma de atualização da Constituição, de adaptação judicial da Constituição, e é um mecanismo inafastável. É aquela ideia do professor Canotilho de não há como tomar banho duas vezes no mesmo rio, ou seja, todos nós estamos submetidos a esse pantarrei heraclitiano e também a Constituição. Ou seja, não é possível se esperar que a Constituição hoje seja interpretada da mesma maneira que ela era interpretada 20 a 30 anos atrás. Ou seja, a mutação é um mecanismo inafastável, é um mecanismo natural da Constituição. E é claro, a mutação, dependendo do contexto político, ela pode se sobressair naqueles países em que o processo de reforma é muito dificultoso. Por exemplo, nos Estados Unidos. Nós temos nos Estados Unidos a Constituição americana de 1787, ela tem até hoje 27 emendas. É muito difícil modificar o texto da Constituição americana. Por isso, lá, diante dessa dificuldade de se reformar a Constituição é muito mais modificada pelo processo da mutação. Ou seja, lá a mutação se sobressai em relação à reforma. Aqui no Brasil isso não acontece, nós temos até um emendismo, uma mudança exagerada da Constituição pelo mecanismo da reforma. Ou seja, aqui não há um fracasso do poder constituinte derivado, mas há sim hoje uma concorrência entre esses dois mecanismos de mudança da Constituição, a reforma e a mutação. Bem, quero aqui agradecer à professora Cibele, que hoje nos trouxe o seu trabalho, bem como o professor Paulo Nalim e também o professor César Pereira, nossos agradecimentos. Lembro que você pode participar do programa Academia, para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.